Capítulo 11 do livro de Gênesis. Vamos ler aqui o primeiro versículo. E em todo mundo, as pessoas... A minha Bíblia, ela tem uma tradução um pouco diferente, tá? Essa Bíblia era da Clarice. Enquanto eu consegui ler ela também inteira, vou pregar só com ela. É uma tradução King James, bastante criticada por alguns biblistas, mas eu gosto dela. Em todo mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos migraram para o Oriente, encontraram lá uma planície e ali se estabeleceram e combinaram uns com os outros: venham, façamos tijolos, usamos-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram então: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus, e dessa forma nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor, dizendo: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi desta maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Oremos. Pai, em nome de Jesus. Pouquíssimas vezes, raros são os momentos em que eu oro ao Senhor tão aquebrantado como estou orando hoje. O Senhor sabe e conhece a minha indignação. O Senhor entende, porque o Pai conhece o seu filho. Perdoe-me, Deus, por algumas palavras faladas e por algumas que até posso falar. Peço ao Senhor por misericórdia e atente para o meu desejo de acertar, embora às vezes eu tenha errado o alvo. E nesta noite, meu Deus, nós somos carentes, somos necessitados de nos alimentar do Senhor a cada dia, porque a cada dia que nos alimentamos queremos mais, e isso faz de nós pessoas famintas da Tua Palavra e do Teu conhecimento. Nesse momento eu coloco de lado os meus diplomas acadêmicos, coloco de lado todo o meu conhecimento e quero pedir ao Senhor que fale conosco. Use-me, Senhor, como instrumento de Sua vontade, não da minha, porque o Senhor sabe da minha vontade, pois hoje já o declarei ao Senhor vindo para cá. E com certeza a minha vontade não é a do Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, Senhor, e nos ensina. Nos ensina, meu Deus, a derribar essas torres. Nos ensina, Senhor, a edificar não torres. Bendito seja o Senhor. Amém e amém. Vamos
Dar uma linda salva de palmas Meu Deus. ao Senhor nosso Deus. É sabido de todos, irmãos, todos nós sabemos a causa de Deus ter permitido que a humanidade sofresse uma calamidade e ali acontecesse então uma mortandade universal. Nós conhecemos esse trajeto, essa história por dilúvio, né? A humanidade beirava o ápice da prostituição, a humanidade estava vivenciando naquele momento uma euforia de desejos carnais, onde não se respeitavam mais a ninguém. E o Senhor, então, vendo toda aquela situação, dá então uma sentença. E o Senhor escolhe um homem por nome de Noé, para que Noé desse a sentença de Deus ao povo, não pregando, mas agindo. Eu até acredito que alguém perguntava a Noé o que era aquilo, e ele diria: uma arca. Para que isso? Uma arca. Estou fazendo um grande barco. Noé estava impedido de pregar, porque a pregação é para quando há arrependimento. E Deus conhece o coração da humanidade. Então o Senhor preparou uma arca simplesmente para Noé e sua família. Não haveria salvação. Tão provado é que a arca fora fechada, lacrada, ninguém podia entrar. E os que estavam lá dentro não podiam sair. E com isso Deus consegue salvar a humanidade, tirar e preservar um pouco do que ainda restava de pessoas que se diziam ser filhos de Deus. O dilúvio mingua, a terra agora está pronta para ser habitada por seres humanos. E aí nós entramos nessa história. Nós entramos no texto que nós lemos. Às vezes, irmãos, eu questiono a autoridade de Deus. O pregador, ele tem que pregar suas convicções. E às vezes eu olho para Deus e eu vejo Deus numa tentativa, uma após outra, de consertar a humanidade. Mas me parece, quando eu olho para a história, quando eu olho para os relatos bíblicos, e eu creio nesse livro, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia, ela é uma junção de livros sagrados. Eu creio que nessa pequena biblioteca que nós carregamos debaixo do braço está contida as Escrituras. E eu vejo Deus incessantemente. Eu vou fazer aqui uma analogia, eu quero usar aqui uma figura de linguagem que nós possamos entender, porque a mente de Deus é insondável. Mas eu vejo Deus criando, dando errado, ele levanta, ergue a cabeça e cria de novo. É errado, ele levanta, ergue a cabeça e cria de novo. Eu vejo Deus como um cientista tentando de todas as formas fazer algo perfeito. Mas como Deus não pode negar a si mesmo, e uma vez que ele usa de fórmula de criação
um dom chamado livre-arbítrio, que é questionado por alguns, inclusive João Calvino. Deus vai criando e o livre-arbítrio faz com que a criação caia e entre então no caos. Foi assim no princípio. O paisagismo de Deus era o Éden e Adão e Eva lá. O paisagismo de Deus era o aferidor de medida, o que fora criado para louvor do Senhor, guardar e proteger o Éden. Isso não estou falando de Lúcifer, tá? Lúcifer é uma mentira do paganismo. Satanás nunca foi aferidor de medida. Aferidor de medida foi Adão. Ele foi o homem perfeito. Paulo até diz isso em Coríntios, 1 capítulo 15, acho que lá no versículo 45, quando ele fala de Cristo como o segundo Adão, o segundo homem perfeito de Deus, o segundo aferidor de medida. E sabe o que eu entendo com isso? Que há sempre da parte de Deus um investimento em nós. Ainda que dê errado por algum momento, ainda que por algum delírio, algum desvio de sentimento humano nosso, ainda que por algum motivo de nós não aceitarmos certas condições divinas dar errado, ainda que por isso, Deus é fiel. Ele reergue do monturo e vai tentando de novo um novo projeto. Talvez você diga para mim assim: pastor, isso é uma loucura. Deus não tenta, Deus ele faz. Entenda que eu estou usando uma figura de linguagem. A Bíblia diz que Deus desceu e viu o que os homens estavam fazendo. Deus não desce nem vai a lugar nenhum, meu irmão. Figura de linguagem. Ele é onipresente, ele está no Kairos, no Cronos, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ainda que nós nos tornemos infiéis, o Senhor é fiel. O Senhor é poderoso para mudar a nossa história. E Deus está investindo em nós. Deus está investindo em nós. Após a morte de Noé morre com 950 anos. Após a morte de Noé, passam-se alguns anos. E óbvio que como a terra foi destruída, só sobrou 3 gerações: Sem, Cã e Jafé. A minha Bíblia chama de as gerações de Jafetitas, Camitas e Semitas. 3 gerações. 3 gerações era o que existia na terra. E essas gerações, impulsionada por um homem da geração de Cã, conhecido como Nimrod, a Bíblia o livro de Gênesis, tem mais preciso nas palavras, o livro de Gênesis, no capítulo 10, lá no versículo 8, diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. E a influência desse homem foi terrível para a humanidade. Escute, o pastor Cico tem pregado sempre isso aqui: não se deixe ser influenciado por ninguém. Só tem uma pessoa que pode te influenciar: o Senhor. Só Ele pode nos influenciar. Eu já vou pregar sobre aquilo que está no meu coração, mas só uma pequena introdução para que vocês entendam que realmente está no meu coração. 3 gerações, sem Cã e Jafé. E de repente aparece um homem com um pensamento maligno. Irmãos, existem coisas boas,
Existem coisas boas que fazem mal. Existem coisas que você olha e você diz: é perfeito, é maravilhoso, mas vai te fazer um mal danado. E Nimrod chega então e diz: olha, nós somos as 3 gerações do homem que Deus escolheu. Nosso pai Noé. E nós não podemos ser igual ao resto da humanidade. Então eu tenho uma ideia. Nós vamos construir 2 coisas. Nós vamos construir uma cidade, e no centro dessa cidade nós vamos construir uma torre. E essa torre vai ser poderosa, ela vai tocar aos céus. Então nós seremos um povo separado, um povo escolhido, um povo santificado. Como todas as coisas estão claras diante de Deus, e ninguém pode se esconder do Senhor, o maior pensamento humano nunca vai preceder a ciência de Deus. Antes mesmo de vir ao seu coração, antes mesmo de você projetar o intento na sua alma, no seu homem interior, Deus já conhece os seus projetos. E sabes quem é você. Aleluia. Quem somos nós? Quais são os nossos planos? Quais são os nossos projetos? Então o povo ouve, aquela humanidade ouve a este homem, e começam a construir essa cidade, e começam a se fechar. Facção, grupinho, já no princípio pós-diluviano. Aleluia. Então o Senhor desce, e o Senhor começa agora a distribuir idiomas sobre a humanidade. E cada um começa a falar num idioma diferente, e o povo já não mais se entendiam, e a torre teve que ser embargada. O arquiteto da humanidade embarga a obra. Deus poderoso. E diz: vocês vão parar por aqui. E olhando para essa história, eu me deparei com alguns questionamentos. Se a ordem de Deus é crescer e multiplicar, se a ordem de Deus é soberana, e ela nos ensina que nós temos sempre que crescer, por que então Deus parou essa obra? Por quê? Por que a obra foi parada? Aleluia. Às vezes o propósito não condiz com a ação. Tem pessoas que fazem coisas legais. Você olha e você diz: pô, que legal, é bacana o que esse cara está fazendo. Mas o propósito dele não é uma lealdade ao Senhor. O propósito dele não é adorar a Deus. Aí Deus vem e embarga a obra, para o projeto. Essas 3 gerações, sem Cã, Jafé, eles queriam ser separados. Eles queriam ter uma torre, eles queriam guardar o clã de Noé. Seria mais ou menos um clã noetita. Nós somos da família de Noé. Nós somos separados de Noé, dos demais. Nós somos um povo poderoso. Aí eu questiono: Deus destruiu a terra porque os filhos dele queriam fazer a mesma coisa. No capítulo 6 do livro de Gênesis diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si das mulheres mais formosas. Eles queriam formar um clã também.
Nós somos filhos de Deus, nós somos de uma descendência mais próxima, adâmica. Nós somos a geração de Adão e Eva, os primórdios da primeira criação do Eterno. Então vamos fazer um clã. Deus vem e destrói a humanidade, destrói com o dilúvio. E agora de novo a mesma coisa. Parece que o ser humano é burro. Ele não consegue entender o que Deus está querendo dizer. Ele não consegue enxergar que Deus está dizendo para ele: oh, acorda. O caminho que você está indo não é o caminho que eu tenho trilhado para você. O meu caminho não é de clã. O meu caminho não é de um povo forte e poderoso. O meu caminho é de um povo santificado, que se santifica, que influencia na santificação, que leva para o caminho da comunhão. Esse é o clã de Deus. Glória a Deus. Mas nós, aleluia, nós não conseguimos enxergar isso. Alguém chegou para mim e perguntou: pastor, se Jesus estivesse nos dias de hoje, qual a igreja que ele congregava? Olha aí, ó, a doença das torres está no nosso meio. Aleluia. Igrejas que viraram torres, homens que constroem torres com o único intuito: formar um clã, formar uma família separada. Aleluia. Entenda, o Filho do Criador, o arquiteto da criação, ele não formou um clã, ele doou o seu sangue para que todos fossem salvos através de uma ação. Aleluia. E nós estamos construindo igrejas, torres, queremos topar ao céu com o nosso individualismo. Aleluia. Você consegue entender que os planos de Deus não é de divisão, os planos de Deus não é de subtrair, os planos de Deus é de somar. Só haverá um ecumenismo, e eu chamo ele de ecumenismo celestial. Haverá uma nova Jerusalém, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, é uma nova Jerusalém, e ela é do céu. Aleluia. Aleluia. Clãs, torres de igrejas que nós construímos com o único propósito de medir forças. Aleluia. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. O evangelho do arrebatamento não se prega mais. O evangelho do arrebatamento foi tirado das igrejas. Aleluia. Estamos construindo torres, estamos edificando dentro de nós. Aleluia. Entenda uma coisa: se Jesus viesse hoje, ele passaria de longe dessas igrejas. Aleluia. Sabe por que eu coloquei uma placa? Porque o nosso sistema político me exige fazer isso. Mas pergunta para qualquer membro aqui. Teve uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, eu posso participar de um projeto na igreja católica? Eu falei: deve. Você é uma cidade forte, bem edificada. Aonde você for, você vai brilhar. A glória do Senhor está sobre ti. E onde você for, você vai brilhar. Vamos derrubar as torres essa noite. Vamos derrubar a torre essa noite. Vamos edificar o Senhor em nós. E para edificar o Senhor em nós tem que cavar o solo. A edificação começa do alicerce. Então tem que crescer o Senhor em nós. E nós afundarmos, nós diminuirmos, para que o Senhor cresça e cresça cada vez mais em nós. Não se deixe ser influenciado pela mídia. Não se deixe ser influenciado por aquilo que alguém expõe em algum veículo de comunicação. Torres têm sido levantadas em nosso meio. E essas torres têm feito divisão entre nós e Deus. Aleluia. As igrejas não sabem mais o que fazer para agregar membros. Membros.
e não salvos. Você consegue entender que o maior erro da humanidade, é se esconder em ações e ocultar o que verdadeiramente são os seus propósitos. Você pode ficar em pé um minutinho? Aleluia, glória a Deus. Uma mensagem simples. É uma mensagem simples. Simples. Mas é um recado de Deus para a sua igreja. Glória a Deus. Existem muitas torres fortes. Eu poderia dar nomes aqui: Torre Mundial, Torre Universal, torres assembleianas, torres presbiterianas, torres congregacionistas. Aleluia. Quando o homem projetou construir uma torre, veio sobre ele a divisão. Não construa a torre, torre traz divisão. O próprio nome já diz, Babel, confusão. Deixa o Senhor ser a sua bandeira, deixa o Senhor ser a sua torre. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir.